No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos aos viadutos de pedra, o sino da igreja de São Jorge ecoou como um grito de alarme. Miguel, o noivo de terno impecável, congelou no altar, o coração martelando mais forte que o sino, enquanto uma criança de 6 anos irrompeu pela nave central, ofegante e determinado, os olhos arregalados como se carregasse o peso do mundo. Casa com o meu tio, gritou o menino, a voz ecoando contra as paredes adornadas de azulejos, silenciando o murmúrio dos convidados e fazendo o buquê da noiva tremer em suas mãos trêmulas. Ana, a noiva, virou-se devagar, o véu de renda branca caindo como uma cortina de ilusões rompidas, seus lábios entreabertos em choque puro. O ar na igreja pareceu rarear, carregado de um silêncio que era mais ensurdecedor que qualquer confissão, e Miguel sentiu o chão de mármore inclinar-se sob seus pés, como se o destino, aquele velho trapaceiro português, tivesse finalmente decidido jogar todas as cartas na mesa. A multidão de convidados, uma tapeçaria de rostos familiares de Alfama e do Bairro Alto, pescou em uníssono, como se o tempo tivesse pausado em um filme antigo de Manuel de Oliveira. O padre, um homem idoso com rugas que contavam histórias de casamentos felizes e corações partidos, ajustou os óculos tortos, murmurando uma oração apressada em latim. O menino, chamado Tomás, parou no meio do corredor, o peito subindo e descendo como as ondas do Tejo em maré alta, uma mancha de terra no joelho da calça de jeans denunciando sua fuga desesperada do jardim da casa da avó. Ele era sobrinho de João, o melhor amigo de Miguel desde os dias de escola no Liceu de Camões, onde sonhavam com viagens pelo Douro e liberdades que Lisboa ainda não concedia. Miguel, com 32 anos e uma carreira promissora como arquiteto restaurando os palácios decadentes da capital, havia construído sua vida como uma fachada perfeita, jantares em tascas escondidas, risadas forçadas em festas de família conservadoras, e agora, este casamento que era o ápice de uma performance exaustiva. Ana, sua noiva de infância, era a filha do sócio de seu pai, uma mulher de beleza serena, com cabelos castanhos que caíam como cachoeiras sobre os ombros, e um amor que Miguel retribuía com a lealdade de um irmão, não de um amante. Mas o segredo que queimava em seu peito como o sol de verão em Sintra era outro, João, o tio de Tomás, o homem que havia sido sua âncora em noites de dúvida, o confidente que compartilhava silêncios carregados de algo mais profundo. Tomás, o que estás a fazer aqui, miúdo? Sussurrou Miguel, agachando-se para ficar ao nível dos olhos do menino, ignorando os flashes discretos de celulares que já capturavam o caos. Sua voz era um fio de normalidade em meio à tempestade, mas por dentro, o pânico crescia como era selvagem nas paredes da igreja. Ana, ainda imóvel, deixou o buquê escorregar para o chão, as pétalas de rosas brancas espalhando-se como confetes de um sonho rompido. Seus olhos, verdes como os vinhedos do Alentejo, fixaram-se não em Miguel, mas na porta lateral por onde Tomás havia entrado, como se soubesse, de alguma forma intuitiva, que o verdadeiro intruso era o fantasma de um amor não dito. A avó de Tomás, Dona Maria, uma senhora robusta de lenço na cabeça e rosário no pulso, surgiu ofegante atrás do neto, as bochechas curadas pelo esforço de subir as escadas íngremes. Desculpem, meu Deus, ele escapuliu enquanto eu preparava o almoço. Tomás, volta já para casa. Mas o menino balançou a cabeça teimoso, os cachos pretos balançando como os de João, e apontou um dedo acusador para Miguel. O tio João disse que tu és a pessoa certa para ele. Ele chora à noite, sabes? Por tua causa. E tu vais casar com ela? Não fazes sentido. As palavras do menino cortaram o ar como uma navalha afiada em uma tourada de moras. Um murmúrio coletivo subiu da assembleia, um zumbido de abelhas enfurecidas, e Miguel sentiu o suor frio escorrer pela nuca, misturando-se ao colarinho engomado. Ana, finalmente, moveu-se, dando um passo à frente, o vestido de seda sussurrando contra o piso. Seus lábios tremeram, não de raiva, mas de uma dor que Miguel reconheceu imediatamente, a dor de quem ama o suficiente para questionar tudo. Miguel, disse ela, a voz baixa mas firme como o fado de Amália Rodrigues, é verdade. O João. O teu João. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, ergueu Tomás nos braços, sentindo o calor pequeno e inocente do corpo contra o seu, um lembrete de que a pureza da infância não conhece as amarras da sociedade portuguesa, ainda presa entre a Revolução dos Cravos e os ecos da Inquisição. A igreja, com seus vitrais filtrando a luz dourada da tarde, parecia um palco onde o destino testava sua coragem. Miguel carregou o menino para o lado, longe dos olhares, e sussurrou, conta-me tudo, Tomás. O que o teu tio te disse exatamente. Mas antes que o menino pudesse responder, Ana interveio, tocando o braço de Miguel com uma gentileza que doía mais que qualquer acusação. Não aqui. Não assim. Vamos para fora. Todos nós. O cortejo improvisado saiu pela porta lateral, para o claustro sombreado onde laranjeiras centenárias derramavam perfume cítrico no ar. Os convidados, divididos entre curiosidade e desconforto, dispersaram-se em grupos sussurrantes, alguns ligando para familiares em Faro ou Coimbra, espalhando a notícia como fogo em palha seca.
Dona Maria resmungava preces à Virgem de Fátima, enquanto Tomás, agora calmo nos braços de Miguel, mordiscava um dedo, os olhos brilhando com a excitação de um herói mirim. Ana, ajustando o véu como se fosse uma armadura, encarou Miguel diretamente. Eu sempre soube que havia algo, sabes? Não o quê, mas algo. As tuas ausências nos fins de semana, as chamadas à meia-noite que tu atendias no banheiro. Mas pensei que era stress do trabalho. Pensei que eras tu e eu contra o mundo. Miguel baixou Tomás ao chão, o menino correndo para colher uma laranja caída, alheio ao peso da conversa. Ana, eu nunca quis magoar-te. És a minha família, a minha confidente. Mas o João. Ele é o meu coração. Desde os 18 anos, quando nos perdemos naquela noite de São João nas ruas de Alfama, com o fogo de artifício iluminando os nossos rostos. Ele é pintor, livres como o vento do Atlântico, e eu sou este. Esta concha rígida, moldada pela expectativa do meu pai, pela tradição que diz que um homem de Lisboa casa-se, tem filhos, constrói uma casa em Cascais. Ana assentiu devagar, lágrimas brilhando como orvalho nas pétalas de seus cílios. Mas em vez de recuar, ela estendeu a mão para João, que havia chegado minutos antes, alertado por um telefonema frenético da avó. João, com 30 anos, barba por fazer e uma camisa florida que cheirava a terbentina e maresia de ericeira, onde pintava suas telas, parou na soleira da porta, o rosto pálido como gesso. Seus olhos, castanhos profundos como o vinho do Porto, encontraram os de Miguel, e ali, no silêncio do claustro, o ar crepitou com a eletricidade de anos reprimidos. Tomás me contou tudo esta manhã, murmurou João, a voz rouca. Ele ouviu as nossas conversas, viu as lágrimas. Eu não queria isto, Miguel. Não queria roubar o teu dia. Mas Ana, surpreendendo a todos, aproximou-se de João e pegou sua mão. Não é roubo. É verdade. E a verdade, em Portugal, ainda é uma revolução. O sol poente banhava o claustro em ouro, e pela primeira vez, Miguel sentiu que as paredes antigas da igreja não o aprisionavam, mas o libertavam. Tomás, voltando com a laranja suculenta, riu alto, borrifando sumo no vestido de Ana. Vês? Até as laranjas aprovam. Enquanto o grupo se sentava nos bancos de pedra, conversando em voz baixa sobre o que viria a seguir, o cancelamento discreto do casamento, as explicações aos pais conservadores de Miguel, o apoio inesperado de Ana, que revelava sua própria jornada de autodescoberta como aliada na comunidade LGBTQ+ de Lisboa, uma sombra de conflito maior pairava. O pai de Miguel, um industrial de Setúbal com raízes na ditadura de Salazar, havia chegado à igreja com planos de alianças comerciais tecidas no altar. E João carregava seu próprio fardo, uma ex-namorada grávida de um caso passageiro, agora morando em Porto, que ameaçava complicar tudo com demandas de paternidade e estabilidade. A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo, as luzes do castelo de São Jorge piscando como estrelas caídas. Miguel e João caminharam juntos pelo claustro, mãos roçando acidentalmente, enquanto Ana conversava com Dona Maria sobre receitas de pastéis de nata que curam corações partidos. Tomás adormeceu no colo da avó, sonhando com heróis que salvam amores verdadeiros. Mas no horizonte, o Tejo carregava ecos de tempestades. O pai de Miguel, furioso, exigia uma reunião imediata na casa de família em Belém, e rumores de um escândalo na imprensa sensacionalista de Lisboa já começavam a circular. O Hugo da revelação havia fisgado todos, mas o verdadeiro drama estava apenas começando a desenrolar-se, como as curvas sinuosas da Serra da Rábida ao amanhecer. A casa de família em Belém, com suas janelas de varandas viradas para o Mosteiro dos Jerónimos, era um monumento à tradição portuguesa, azulejos azuis representando navegadores e cruzes, móveis de madeira escura entalhados à mão, e o cheiro persistente de bacalhau assado misturado ao sal do rio. Miguel chegou ali ao anoitecer, o carro alugado rangendo nas pedras do pátio, o coração apertado como um novelo de linha em uma tecelagem antiga. João insistira em acompanhá-lo, argumentando que fugir agora seria trair o momento de coragem no claustro, mas Ana, com uma sabedoria que surpreendia até ela mesma, optara por ficar com Tomás na casa da avó, prometendo intervir se as coisas azedassem. Vai, Miguel. Enfrenta o dragão. Eu cuido do pequeno cavaleiro. O pai de Miguel, Sr. António, esperava na sala de jantar, uma garrafa de vinho verde aberta na mesa, os olhos semicerrados como um toureiro avaliando o oponente. Ele era um homem de 60 anos, ombros largos de anos no estaleiro de Lisboa, onde construíra navios que cruzavam oceanos, mas seu coração era uma âncora fincada em valores imutáveis, família, honra, heteronormatividade disfarçada de patriotismo. Ao lado dele, a mãe de Miguel, Dona Isabel, torcia um lenço de renda, os olhos inchados de choro contido. Filho, o que é esta loucura? A igreja cheia, o padre à espera, e de repente o miúdo aparece com disparates sobre o João. Ana está devastada, dizem. Miguel engoliu em seco, sentindo o peso do olhar paterno como as correntes de um galeão espanhol.
João, parado ao seu lado como uma sentinela, apertou discretamente sua mão por trás das costas, um gesto de âncora em meio à maré. Pai, mãe, não é disparates. É a verdade. Eu amo o João. Há anos. Este casamento era uma tentativa de encaixar-me no molde que esperais de mim, mas não posso mais viver uma mentira. Ana sabe, e ela. Ela compreende. Mais do que eu mereço. O silêncio que se seguiu foi mais opressivo que o nevoeiro do Tejo em manhãs de inverno. Sr. Antônio derrubou o copo de vinho, o líquido tinto espalhando-se pela toalha de linho como sangue em uma bandeira de tourada. Amo. Um homem ama outro homem. Em minha casa. Em Portugal, onde os nossos avós lutaram contra os mouros pela fé católica. Tu és o meu único filho, Miguel. O que dirão os sócios no clube náutico? O que será da empresa quando souberem que o herdeiro prefere? Prefere isso. Sua voz subiu em otavas, e quando pelas paredes, e Dona Isabel cobriu a boca, lágrimas escorrendo como chuva em vidraças. João, que até então se mantivera em silêncio respeitoso, deu um passo à frente, sua presença calma contrastando com a fúria do patriarca. Sr. Antônio, eu respeito o que construiu. Mas o amor não é uma escolha de herança ou tradição. É como as tintas que eu uso, misturam-se, criam algo novo, imprevisível. Miguel não é menos homem por me amar. Ele é mais corajoso que muitos, por finalmente dizer isso. Seus olhos encontraram os de Miguel, e ali, na sala carregada de tensão, um vislumbre de futuro brilhou, não perfeito, mas autêntico, como o fado que canta alegrias e dores na mesma nota. Mas o conflito não parou aí. Sr. Antônio, recuperando o fôlego, apontou um dedo trêmulo para João. Tu sempre soubeste disto, não? As saídas noturnas, as viagens de inspiração, para Ericeira. Envenenaste o meu filho com as tuas ideias modernas, essa comunidade de que falam nos jornais, com paradas e bandeiras coloridas no rocio. Sai da minha casa. A ordem foi um trovão, e Miguel instintivamente posicionou-se entre o pai e João, o corpo tenso como uma corda de viola. Não, pai. Ele fica. Nós ficamos. Ou eu saio para sempre. Dona Isabel, que havia permanecido uma espectadora silenciosa, ergueu-se devagar, o lenço caindo ao chão. Seus olhos, idênticos aos de Miguel, passaram de um para o outro, e em um gesto que ninguém esperava, ela abraçou o filho. Meu menino. Eu via o teu sofrimento. As noites em que vinhas para a cozinha às 2 da manhã, pedindo chá de camomila. Eu rezava à Senhora de Fátima por clareza, não por conformidade. Virando-se para o marido, sua voz ganhou força. Antônio, chega de ser o capitão do navio sozinho. O nosso filho merece velejar seu próprio curso. Ou perdê-lo-ás para sempre. A reconciliação não veio imediata, Sr. Antônio saiu batendo portas, resmungando sobre desonra e legados, mas o abraço da mãe foi o primeiro raio de sol após a tempestade. Miguel e João deixaram Belém ao luar, dirigindo pelas ruas labirínticas de Alcântara, o rádio tocando um fado melancólico de Marisa que falava de amores impossíveis que, no fim, se tornam eternos. Obrigado por ficares, murmurou Miguel, estacionando perto do padrão dos descobrimentos, onde estátuas de heróis olhavam para o infinito. João sorriu, traçando o contorno do rosto dele com os dedos. Por ti, eu enfrentaria Salazar inteiro de novo. Mas o amanhecer trouxe novos ventos. Ana ligou cedo, a voz animada apesar da fadiga. Tomás quer ver-vos. E eu? Eu tenho uma surpresa. Encontro-vos no Chiado ao meio-dia. A surpresa era um café discreto no Largo do Carmo, onde ativistas LGBTQ+ se reuniam desde os anos 90, e ali, Ana revelou seu plano, ajudar Miguel a reconquistar não só a família, mas a si mesmo, através de uma rede de apoio que ela secretamente frequentava. Eu não sou só a noiva traída, sabes? Sou aliada. E Tomás? Ele é o nosso pequeno embaixador da verdade. Enquanto tomavam cafés e pastéis de Belém, rindo das trapalhadas do menino que agora desenhava corações partidos e recompostos em guardanapos, uma sombra maior se aproximou. Um telefonema de Porto, a ex de João, Sofia, havia descoberto o escândalo pela imprensa online e exigia que ele assumisse responsabilidades pelo filho que carregava, ameaçando expor velhos segredos se ele não voltasse imediatamente. João empalideceu, o pastel intocado esfriando em sua mão. Eu pensei que tínhamos resolvido isso em particular. Mas agora, com tudo exposto. Ela pode destruir-nos. Miguel apertou sua mão sob a mesa, o chiado fervilhando ao redor com turistas e locais alheios ao drama. Não sozinhos. Vamos a Porto. Juntos. A decisão era um salto de fé, como os navegadores de Vasco da Gama lançando-se no desconhecido. Mas enquanto partiam de trem ao entardecer,
com Tomás acenando da janela da avó, um pressentimento de traição pairava. Sofia não era só uma ex-rancorosa, ela tinha laços com o pai de Miguel, uma aliança comercial que tornava o conflito uma teia de interesses, não só corações. Em Porto, sob as pontes iluminadas do Douro, o confronto esperava como um vinho envelhecido, pronto para ser degustado ou derramado. João bateu à porta do apartamento modesto de Sofia, Miguel ao seu lado, e quando a porta se abriu, não era raiva que os recebeu, mas um convite calmo para entrar e uma revelação que mudaria tudo. Sofia, grávida de 8 meses, não queria vingança, mas paz, e sabia mais sobre o amor de João do que qualquer um imaginava. O apartamento de Sofia em Ribeira, com vista para o rio Douro que serpenteava como uma fita de seda castanha, era um refúgio eclético, paredes cobertas de posteriores de exposições de arte de João, livros de poesia de Sofia de Melo Brainer empilhados em cantos, e um berço semi-montado que cheirava a madeira fresca. Ela os recebeu com um chá de hortelã quente, o ventre arredondado sob um vestido solto de algodão, os cabelos louros presos em um coque desleixado que a fazia parecer mais uma amiga do que uma antagonista. Entrem, antes que o vento do norte congele os vossos segredos, disse ela, a voz suave com sotaque portuense, convidando-os para o sofá gasto. Miguel sentou-se rigidamente, as mãos entrelaçadas no colo, enquanto João pairava perto da janela, olhando os barcos rabelos que flutuavam preguiçosamente. Sofia, eu vim porque Tomás falou, e agora tudo explodiu em Lisboa. Eu não quero negar o nosso filho, mas não posso fingir que o meu coração está dividido. Eu amo Miguel. Sempre amei. As palavras saíram como um rio represado finalmente rompendo a barragem, e Sofia assentiu, sem surpresa, servindo o chá com mãos firmes. Eu sei, João. Há meses. Lembras-te daquela noite em Gaia, depois da tua exposição no Museu de Serralvos? Tu falaste dele no sono, murmuraste o nome Miguel, como uma oração. Eu não sou cega, ou tola. O nosso caso foi um fogo de palha, um consolo mútuo após términos ruins. Mas este bebê. Ela tocou o ventre, um sorriso fugaz iluminando seu rosto. Ele merece pais que o amem sem mentiras. E eu mereço o mesmo. Por isso, chamei-te não para brigar, mas para propor paternidade partilhada, sem dramas. Tu vês o miúdo nos fins de semana, eu fico com a guarda principal, e o teu segredo fica entre nós. João piscou, atordoado, caindo no sofá ao lado de Miguel. Mas... como? O teu pai, o sócio do Sr. António em Setúbal, ele odiaria isto. Ele pressionou-me para casar contigo, para endireitar as coisas. Sofia riu, um som leve como as badaladas das igrejas de clérigos. Meu pai é um dinossauro, sim, mas eu sou a caçadora. Eu disse-lhe que tu eras complicado, e ele aceitou, desde que o negócio com os navios prossiga. O amor, João, não é uma transação portuense. É como o vinho, melhora com o tempo, se deixares respirar. Miguel, que havia permanecido em silêncio, sentiu um alívio misturado a culpa invadir-lhe o peito. Obrigada, Sofia. Por não tornares isto uma guerra. Mas há mais, o meu pai. Ele pode usar isto contra nós. Ele já me deserdou em espírito esta noite. Sofia inclinou a cabeça, estudando com olhos perspicazes. Então deixa-o, Portugal mudou desde os cravos de 74. Há leis, há apoio. Eu faço parte de um grupo de mães solteiras em Porto, muitas com histórias como a nossa, amores não convencionais, famílias reconstruídas. Juntai-vos a nós. A conversa estendeu-se pela noite, entre golos de chá e histórias compartilhadas, João contando sobre as telas inacabadas inspiradas em Miguel, Miguel admitindo as noites em claro projetando edifícios que simbolizavam prisões emocionais, Sofia revelando sua própria jornada de aceitação após um divórcio que a forçara a questionar normas. Quando o relógio da Torre dos Clérigos soou meia-noite, um pacto foi selado, não com papéis, mas com um brinde de sumo de laranja para Sofia e vinho tinto para os homens. Pelo futuro, disse ela, e pela primeira vez, Miguel viu um vislumbre de família não sanguínea, tecida por escolha e compaixão. Mas o idílio foi interrompido por um toque insistente no celular de Miguel, Ana, em pânico. Vem já para Lisboa. Teu pai convocou a família toda no clube náutico. Ele está a espalhar mentiras, diz que o João te seduziu, que é um escândalo moral. E a imprensa? Há um repórter do Correio da Manhã à porta da avó de Tomás. O pavor gelou o sangue de Miguel, e João, lendo a mensagem, apertou os punhos. Ele quer destruir-nos publicamente. Mas não sozinho. Eles partiram de carro à Aurora, o Douro deixando para trás suas vinhas adormecidas, enquanto Sofia acenava da janela, prometendo ligar em breve. A viagem de volta foi tensa, preenchida por silêncios pontuados por rádios tocando notícias matinais, escândalo em casamento lisboeta, noivo abandona altar por amor proibido. O artigo, baseado em vazamentos anónimos, pintava João como vilão,
Miguel como vítima, ignorando a agência de ambos. É o meu pai, murmurou Miguel, acelerando pela A1. Ele sempre soube manipular as narrativas, como nos estaleiros. Chegando a Lisboa ao meio-dia, o Clube Náutico em Cascais era um circo, familiares reunidos na varanda com vista para o Atlântico, o ar salgado misturado ao cheiro de charutos e ressentimento. Senhor António presidia a mesa, rodeado de tios e primos, um copo de ginginha na mão. Ah, os pombinhos regressam. Vem, Miguel, explica à família como traíste a tua noiva por um capricho artístico. Os olhares eram punhais, mas Ana, presente com Dona Maria e Tomás, ergueu-se como uma leoa. Capricho. É amor, António. Amor que tu próprio perdeste quando te divorciaste da tua primeira mulher por negócios. O confronto explodiu em vozes sobrepostas, acusações de imoralidade, defesas apaixonadas de Ana, Tomás choramingando no colo da avó. João, mantendo a calma, puxou um bloco de desenho da mochila e começou a esboçar, não retratos, mas uma cena simbólica, uma família fragmentada recombinando-se como mosaicos romanos. Olhem para isto, disse ele, passando o papel, não somos quebras, somos peças que se encaixam de novo. Alguns tios resmungaram, mas a mãe de Miguel, ali presente, tocou o desenho, lágrimas caindo. É bonito, João. Como tu. O ponto de virada veio inesperado. Um primo mais jovem, Pedro, que Miguel mal conhecia, confessou sua própria orientação, silenciada por medo da família. Eu apoio-vos. E há mais de nós aqui. O clube, outrora bastião de conservadorismo, rachou como uma onda no rochedo da guia. Senhor António, isolado em sua raiva, saiu para a praia, e Miguel seguiu, o sol de Cascais queimando como remorso. Pai, eu não te odeio. Mas não posso ser o filho que queres. Ama-me como sou. Horas depois, exaustos mas vitoriosos em fragmentos, o grupo dispersou. Mas uma carta anônima esperava Miguel em casa, coordenadas para um encontro noturno em Sintra, assinada um amigo do passado. Seria armadilha ou redenção? Enquanto João preparava um jantar simples de sardinhas grelhadas na varanda, Miguel sentiu o peso de segredos não revelados, um ex-amante de João, talvez, ou algo pior ligado ao pai. Sintra à noite era um sonho febril, palácios góticos enevoados pairando como castelos de contos de fadas sombrios, o ar carregado de eucaliptos e mistério, onde Camões outrora passeava compondo sonetos de amores perdidos. Miguel dirigiu pela estrada sinuosa, faróis cortando a névoa como facas, o coração acelerado pelo desconhecido. João insistira em ir junto, mas Miguel recusara, é meu fardo. Se for perigoso, eu lido. O ponto de encontro era a Quinta da Regaleira, o jardim iniciático com postes espirais e túneis que simbolizavam descidas ao submundo, apropriado, pensou ele, para desenterrar fantasmas. Estacionando perto da entrada fechada, Miguel seguiu um caminho iluminado por lanternas fracas até uma clareira onde uma figura esperava sob a cruz invertida do poço. Não era um estranho, era Rafael, um antigo colega de universidade, agora jornalista investigativo no Público, com quem Miguel partilhara noites de estudo e confissões etílicas sobre dúvidas identitárias. Miguel, graças a Deus vieste. Eu enviei a carta, soube do escândalo pelo teu pai, que me contactou para ajudar a abafar. Rafael, com óculos de armação fina e casaco de tweed, parecia um detetive de novela de Agualusa. Eles sentaram-se em um banco de pedra úmida, o som distante de corujas pontuando o silêncio. O teu pai quer que eu publique uma história distorcida, tu como vítima de manipulação, João como predador, Ana como mártir. Ele oferece fontes anónimas, documentos falsos sobre problemas mentais no teu histórico. Mas eu não posso, Miguel. Não depois do que partilhamos. Eu sou gay também, e cobri histórias de discriminação desde a legalização do casamento igual em 2010. Isto não é jornalismo, é chantagem familiar. Miguel sentiu o mundo girar como o poço da iniciação abaixo deles. Por que me contar agora? Arriscas a tua carreira. Rafael sorriu amargamente, acendendo um cigarro apesar do frio. Porque te amo, ainda. Não como antes, mas o suficiente para não te ver destruído. E porque há mais, o teu pai tem dívidas nos estaleiros, ligadas a Sócrates nos anos 2000. Ele usa isto para desviar atenções. Ajuda-me a expor a verdade, sobre ele, não sobre ti, e eu protejo a tua história. A proposta era um dilema dantesco, trair o sangue por liberdade. Miguel recusou inicialmente, o leal filho guerreando com o amante emergente. Eu confronto eu mesmo. Sem jornais. Mas Rafael avisou, ele já marcou uma reunião com advogados amanhã. Vai-te arruinar. Partindo de Sintra ao raiar do dia, com a névoa lambendo os vidros do carro, Miguel ligou para João, vem para Belém. Precisamos de um plano. A casa em Belém fervilhava de aliados inesperados quando João chegou. Ana,
com mapas mentais de estratégias legais rabiscados em um caderno, Dona Isabel, fervendo café forte e prometendo confrontar o marido, até Sofia, que pegaram um trem matinal de Porto com conselhos de contatos em associações de direitos LGBTQ+. Tomás, entretido com blocos de desenho, gritou: desenha o avô como dragão. O riso aliviou a tensão, mas o mapa da batalha era claro: infiltrar a reunião do pai, gravar admissões, e usar a mídia a favor. Enquanto tramavam, um momento de intimidade roubado, Miguel e João no jardim, sob a laranjeira onde Miguel brincara criança. Eu tenho medo, João. De perder tudo. João puxou para um abraço, o cheiro de tinta em mar misturando-se aos citros. Tu já perdeste o medo. Isso é ganhar. O beijo que se seguiu foi casto, mas carregado de promessas, o primeiro em público na casa familiar, abençoado pelo aceno silencioso de Dona Isabel da janela. A reunião no escritório do pai, em um prédio Art Deco no centro de Lisboa, era uma armadilha de cor e mogno. Sr. António, flanqueado por advogados de fato cinzento, delineou acordo. Miguel casava-se com Ana em cerimônia privada, João era exilado com indenização, silêncio eterno. Ou perdes a herança, o nome. Mas Miguel, com um gravador escondido no bolso, contra-argumentou calmamente, guiado pelas palavras de Rafael. E as dívidas, pai? Os contratos fantasmas com o governo. O rosto de António contorceu-se em fúria, mas ele mordeu a isca, admitindo fragmentos em raiva. Era para salvar os estaleiros. Tu não entendes expressões. Suficiente para o áudio. Quando Miguel saiu, o ar da baixa chiado parecia mais leve, mas a traição ardia. Ligando para Rafael, ele entregou o ficheiro, publica. Mas protege-nos. Dias depois, o público estampou a verdade: corrupção nos estaleiros, não escândalos pessoais. O pai de Miguel, humilhado, recuou para Setúbal, enviando uma carta de desculpas relutante. Mas o verdadeiro teste veio em uma parada de orgulho em Lisboa, Miguel e João, de mãos dadas no Rossio, sob bandeiras arco-íris, com Ana e Tomás ao lado. A multidão aplaudiu, mas um éclair gritou preconceitos, e quando medos internos. João, ferido por um passado de rejeição familiar, quase recuou, mas Miguel ancorou, juntos. Sofia chegou de Porto com o bebê recém-nascido, batizado André, simbolizando união. No entanto, um twist aguardava. Rafael confessou ciúmes, ameaçando vazar mais para reconquistar Miguel. O paraíso conquistado rachava novamente. O Rossio, coração pulsante de Lisboa com sua estátua de Dom Pedro IV erguendo-se como um guardião irónico sobre o caos colorido da parada, vibrava com batidas de tambores e cânticos de empoderamento. Arco-íris tremulavam em bandeiras, glitter colava-se à pele suada, e o cheiro de churros misturava-se ao suor de corpos livres pela primeira vez. Miguel e João marchavam no meio da multidão, mãos entrelaçadas como uma declaração gravada em pedra, flanqueados por Ana em uma t-shirt, aliados pelo amor, e Tomás empenhando uma bandeira pequena, rindo enquanto confetes choviam. Sofia seguia atrás, o bebê André aninhado em um sling, seus olhos absorvendo o espetáculo como uma tela em branco. Mas sob a euforia, uma fissura, Rafael, na periferia da multidão com um bloco de notas, observava com olhos sombreados por ciúme não resolvido. Ele havia publicado a história com maestria, transformando o escândalo familiar em um triunfo jornalístico que expunha corrupção sem macular o romance de Miguel e João. Prêmios murmuravam no horizonte para ele, mas o coração, esse traidor, ansiava pelo que perdera na juventude. Quando a parada parou para discursos no palco improvisado, Rafael aproximou-se, sussurrando a Miguel: parabéns. Mas lembra-te, eu salvei-te. E se o João falhar, eu estou aqui. As palavras eram veneno doce, plantando dúvida como sementes em solo fértil. Miguel afastou-o, mas os sementes germinavam. Naquela noite, em um jantar celebratório em uma tasca de Alfama, com fado ao vivo lamentando amores antigos, João notou a distração de Miguel. O que foi? Ainda o teu pai. Miguel hesitou, o vinho do Douro afrouxando a língua. Rafael. Ele insinua coisas. Diz que tu podes falhar. Como a tua ex antes de Sofia. João recuou como se esbofeteado, o copo tilintando na mesa de azulejos. Duvidas de mim? Após tudo? Eu deixei Porto por ti, arrisquei a família do Tomás. A briga irrompeu baixa mas feroz, vozes abafadas pelo lamento da fadista, Ana intervindo como pacificadora. Parem. Isto é o que eles querem, nos dividir. Mas o dano estava feito, João saiu para a rua empedrada, o tejo negro refletindo as luzes tremuluzentes, e Miguel seguiu-o, encontrando-o encostado a uma parede grafitada com corações partidos. Desculpa. O medo. Ele ainda me assombra. João virou-se, olhos úmidos. O meu também. Cresci em uma aldeia no Alentejo onde diferente significava exílio.
Perdi amigos, família. Mas contigo, eu sonhei com mais. A reconciliação veio em um beijo sob as estrelas de Alfama, testemunhado por gatos vadios e varandas floridas, mas o ciúme de Rafael não era o único vendaval. Dias depois, uma exposição de João em Ericeira, telas vibrantes de paisagens portuguesas entrelaçadas com figuras abstratas de diamantes, atraiu multidões, incluindo um colecionador rico de Madrid que ofereceu uma comissão tentadora, mudar-se para a Espanha, com Miguel, para um estúdio maior. Liberdade total, sem olhares de Lisboa, disse o homem. João hesitou, vendo como escape das sombras restantes, mas Miguel viu a armadilha, fugir. Nós conquistamos aqui. As nossas raízes são o Tejo, não o Ebro. O conflito escalou quando o colecionador, um homem charmoso chamado Luís, convidou-os para jantar em um iate ancorado em Cascais, onde flertes sutis com João acenderam faíscas de insegurança em Miguel. Ele quer-te para si, não para a arte, acusou Miguel mais tarde, na cama de lençóis amarrotados. João, ferido, rebateu, ou queres controlar-me, como o teu pai controlava tudo. A discussão culminou em portas batidas, João passando a noite no estúdio em Ericeira, pincéis voando em fúria criativa. Ana, agora confidente inabalável, confrontou Rafael em um café no Bairro Alto, para te sabotar. Tu és melhor que isso. Rafael confessou, eu amo ainda. Mas vejo que ele escolheu. Em um ato de redenção, ele revelou um dossiê sobre Luís, não um benfeitor, mas um predador que explorava artistas vulneráveis, com histórias de contratos leoninos e corações partidos. Armado com isso, Miguel dirigiu para Ericeira ao amanhecer, encontrando João exausto entre telas caóticas. Volta. Não para mim, mas para nós. Ericeira é linda, mas o nosso lar é onde lutamos juntos. João, tocando o rosto de Miguel manchado de lágrimas, cedeu, sim. Mas prometo, sem mais dúvidas. O regresso a Lisboa foi pontuado por paradas em vilas costeiras, redescobrindo-se em conversas profundas sobre medos, o de João de ser o outro, para sempre, o de Miguel de ser julgado como fraco. Tomás, ao recebê-los, desenhou um barco no Tejo carregando todos, a família flutua. Mas o clímax se aproximava. O pai de Miguel, regenerado pelo escândalo mas mudado pelo tempo em Setúbal, pediu uma reunião final em um convento em Mafra. Lá, entre bibliotecas de granito e sinos e quantes, ele ofereceu não reconciliação, mas uma herança condicional. Aceita o estaleiro, casa com quem quiseres, mas mantém discreto. Miguel recusou. O amor não é discreto, pai. É luz. A rejeição partiu corações, mas libertou. Enquanto isso, Sofia enfrentava sua própria batalha em Porto. O pai dela, aliado do Sr. António, ameaçava a custódia do bebê. Com o apoio de Ana e grupos legais, ela venceu, e André cresceu com 2 pais amorosos em visitas regulares. Rafael, redimido, tornou-se amigo, cobrindo a história deles em um livro, Amores de Cravos e Arco-Íris. No entanto, um último twist. Durante uma viagem ao Algarve, João recebeu uma carta de um meio-irmão perdido, revelando que sua família alentejana não o rejeitara totalmente. Uma irmã mais nova queria reconectar, trazendo cura inesperada. O Algarve estendia-se como um paraíso conquistado, falésias ocre-beijando o Atlântico em lagos, praias de areia dourada onde ondas sussurravam segredos de sereias, e o sol de verão pintando tudo em tons de âmbar eterno. Miguel e João haviam fugido para lá após a recusa em Mafra, alugando uma casa branca em uma colina com vista para a Ponta da Piedade, onde barcos de pesca dançavam no horizonte. Tomás veio com Dona Maria por uma semana, construindo castelos de areia que simbolizavam fortalezas emocionais, enquanto Ana e Sofia planeavam visitas futuras, sendo uma rede de apoio que transcendia sangue e fronteiras. Mas a carta chegou como uma concha inesperada na maré, endereçada a João, selada com cera vermelha e um brasão alentejano desbotado, escrita em uma caligrafia trêmula. Irmão, eu sou a Maria, a tua meia-irmã. O pai morreu no inverno passado, e na limpeza da casa velha em Évora, encontrei as tuas cartas escondidas. Ele chorava ao lê-las, mas o orgulho. O orgulho português. Eu quero-te de volta. O Alentejo tem espaço para pintores e amores verdadeiros. João leu em voz alta na varanda ao pôr do sol, a voz embargada, e Miguel viu as muralhas de defesa de seu amante ruírem como castelos de areia de Tomás. Eu pensei que me odiavam. Que o pecado era indelével. João enterrou o rosto nas mãos, e Miguel abraçou, o sal do mar misturando-se às lágrimas. Vai. Conhece-a. O perdão não é fraqueza, é a ponte sobre o abismo. A viagem a Évora foi uma odisseia interna. Através de planícies douradas de sobreiros e vinhas, João confrontou memórias, a infância em uma quinta isolada, onde o pai, um lavrador rígido, o punira por sensibilidades artísticas, a mãe falecida cedo deixando um vazio preenchido por desenhos clandestinos. Chegando à casa de adobe, Maria esperava, uma mulher de 25 anos com olhos idênticos aos dele,
cabelos pretos trançados, vestindo um jale de lã apesar do calor. O reencontro foi tenso como um fado de Coimbra, abraços hesitantes, chá de ervas em uma cozinha com panelas de cobre penduradas, histórias trocadas como moedas antigas. Maria confessou: o pai guardava as tuas pinturas na garagem, olhava-as à noite com uma lanterna. Ele amava-te, à sua maneira torta. E eu? Eu fugi para Lisboa uma vez, para a Parada do Orgulho, inspirada por ti sem saber. Lágrimas fluíram, e João perdoou, pintando um retrato dela sob o céu estrelado de Évora, simbolizando raízes regeneradas. De volta ao Algarve, a notícia espalhou-se como brisa marinha. O pai de Miguel, em Setúbal, leu sobre o reencontro em um jornal local e, tocado por um milagre de solidão, enviou uma mensagem: volta para o Natal. Trago vinho e ouvidos abertos. Não era perfeição, mas progresso, como as leis portuguesas que evoluíam de opressão à inclusão. Rafael, agora aliado firme, publicou uma série sobre famílias LGBTQ+, no Alentejo, destacando João como farol. O clímax emocional veio em uma noite de lua cheia na Praia da Rocha. O grupo todo, Miguel, João, Ana, Sofia com André, Tomás, Dona Maria, até Maria de Évora, reuniu-se em torno de uma fogueira crepitante. Tomás, agora o narrador oficial, recontou a história do casamento interrompido: eu salvei o dia. O tio João sorria de novo. Risos ecoaram, e Miguel, de joelhos na areia, pediu João em casamento, não em igreja, mas ali, sob as estrelas, com um anel de concha simples. Casa comigo, onde o mar testemunha liberdades. João, olhos brilhando como a fosforescência das ondas, aceitou, e o beijo selou não só o amor, mas a jornada, de o caótico em uma igreja a esta tapeçaria tecida de conflitos superados, preconceitos desafiados, amizades forjadas em fogo. Ana chorou de alegria, Sofia brindou com sumo, Tomás dançou na fogueira gritando: sim. Meses depois, o casamento deles em uma quinta no Douro foi íntimo, vinhas como convidados, um padre progressista abençoando uniões diversas, famílias misturadas em harmonia frágil mas real. O pai de Miguel veio, calado mas presente, apertando a mão de João no final. Rafael cobriu como amigo, não repórter. Sofia e Ana fundaram um centro de apoio em Lisboa para famílias queer, com Tomás como mascote honorário. Anos fluíram como o Tejo, Miguel projetou um centro comunitário no Bairro Alto, João expôs em galerias mundiais, inspirando jovens artistas. Tomás cresceu contando a história como lenda, e André chamou João de pai das cores. Preconceitos persistiam, olhares em vilas pequenas, leis que avançavam devagar, mas o amor deles era o farol, provando que em Portugal, terra de saudades e revoluções, o coração vence as correntes. E assim, o menino de 6 anos que correu para um casamento tornou-se o catalisador de legados, não de tradição rígida, mas de verdades libertadoras, onde cada amanhecer em Lisboa prometia mais um passo na dança eterna do amor.